Muito boa tarde aí, galerinha aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, né? Todos estejam bem, papai, mamãe, vocês aí, né? Uma aí a gente vai estar se organizando, se preparando para uma possível volta, quem sabe, né? Vamos guardar aí as próximas semanas aí, só sei que falta menos do que faltava, né? Sexta-feira, dia 31 de julho, a gente vai corrigir os exercícios todos do capítulo 6, tá? Hoje é um vídeo um pouquinho mais longo, né? Mas você tem que ter aí o foco e prestar atenção, né? Para você adquirir aí conhecimento aí. Tá bom, pessoal? Semana passada um vídeo foi curto, rapidinho, né? Mas hoje o vídeo está um pouco, né? Tá longo, muito longo, mas tá um pouco, né? Não tá tão pequenininho como da semana passada, tá bom? Presta atenção aí, quem tem o livro já fica aí de posse do livro. Quem não tem, deixa aí o caderno próximo para fazer as anotações que você achar importante, tá bom? Belezinha? Vamos lá? Correção aí do capítulo 6 que a gente abordou na semana passada, falamos sobre os hebreus e sua crença monoteísta, sua crença num único Deus, né? Politeísta são aquelas religiões que acreditam em vários deuses, e monoteísta é aquele que acredita no único Deus. Tá bom? Vamos aí na página 115. 115, vamos abrir o livro aí na página 115, que tem um exercício aí. Né? Página 115. Só me dá um minutinho que eu vou desligar aqui as notificações, tá bom? Já volto aí já já, um minuto só. Pronto. Tranquilinho? Belezinha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Agora sim. Agora o pessoal aí cisma em mandar notificação e acaba atrapalhando aí a nossa aula. Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui porque a mesa está pequena, né? Na minha humilde residência, né? Transformar o quarto, né, em sala de aula é um pouquinho complicado. Tem que ter talento, né, pessoal? Tem que ter talento, né? Vamos lá? Acho que agora vai. Vamos que vamos. Então, um livro aí que tiver com um livro melhor ainda. E ele fala assim, ó, número 1, praticando conhecimento, né? Número 1, analise o seguinte trecho da Bíblia, reflita e comente sua importância para se entender a história do povo hebreu. Pessoal, antes de começar, vou deixar um desafio aqui. Quem mandar para mim, né, pode ser nos comentários aí, né, os 10 mandamentos, né, ou os 2 mandamentos que você julgar que resuma os 10. Professor, tem esse mandamento e esse mandamento, resume esses 10 aqui. Ou não, vou mandar os 10 mandamentos. Então você escreve aí para mim quais são os 10 mandamentos e você pode enviar para mim nos comentários mesmo, tá? Tanto o pessoal do WhatsApp quanto o pessoal do Google Class. Bota aí os 10 mandamentos e manda aí para mim, tá bom? Belezinha? Quem quiser, não é obrigatório não. Mas quem quiser participar da brincadeira aí, né? Na nossa volta aí a gente já é mais um ponto, né? Tá beleza? Tranquilo? Então agora vamos. Dá um número 1. Analise o seguinte trecho da Bíblia, reflita e comente sua importância para se entender a história do povo hebreu. Aí ele fala assim, ó, abre aspas. Abre aspas. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Herobe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima
Esse trecho foi tirado do livro de Êxodo, do Velho Testamento, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, tá? Então, olha só, agora, vamos lá. Então, vamos na resposta aí, ó. Então ele fala que a Bíblia é um dos documentos históricos mais importantes da humanidade, além de ser muito respeitado por várias religiões, né? Tranquilo? Belezinha? 2. Os egípcios, assim como mesopotâmios, acreditavam em vários deuses. Se eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. E os hebreus monoteístas, porque só acreditam num único Deus, tá? Vamos lá. Acreditavam em vários deuses, muito por tentarem justificar os fenômenos da natureza. A prática politeísta era a mais comum até a formação do povo hebreu. Explica o surgimento do monoteísmo na humanidade. Não é número 2, ó. Embora o Egito tenha vivido o monoteísmo com a crença ao deus Atom, né, disco solar, instituído pelo faraó Amenófis IV, foi pelo povo hebreu que esta herança foi criada e consolidada e ficou de herança, né, ficou de legado para a humanidade, a crença no único Deus. Tá bom? 3. Por que o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu? Pentateuco. Ó, por quê? Ó? Neles estão contidos a sua explicação para a criação do mundo, o trajeto feito pelo povo hebreu desde sua formação e as leis que regem a sociedade egípcia. Perdão, gente. A sociedade judaica. Página 118. Vamos lá. 118, praticando conhecimento, número 1. Vamos lá, pessoal. Faça uma análise da organização política hebraica. Vamos lá. Então ele fala que inicialmente os hebreus viviam como seminômades, geralmente em oásis, num formato de clãs patriarcais, que eram agrupamentos humanos liderados por patriarcais, a quem cabia as decisões políticas, econômicas e religiosas. Então, o que é uma sociedade patriarcal? Onde o pai é o chefe da família. Isso que caracteriza uma sociedade patriarcal. Hoje a gente encontra, né, muitas famílias onde o chefe é a mãe. A mãe que trabalha fora, a mãe, ou é compartilhado, mãe e pai. Né? Mas naquela época, né, era muito comum uma sociedade patriarcal onde o pai tomava as decisões. Decisões políticas, econômicas e religiosas. Tá bom? 2. A importância dos patriarcas para a formação política inicial dos hebreus foi decisiva para a sua consolidação. Avalie-os. Então, aí ó, como é que ele diz aí, ó? Eram tidos como os representantes de Deus na terra e os principais responsáveis pela política econômica. Perdão, gente, era responsável pela política e economia. Exerciam funções de chefe militar, sacerdote e juiz. 3. Ainda na página 18, tá? A sociedade hebraica não era diferente dos demais povos da Antiguidade Oriental. Nesse contexto, analise a situação social dos seguintes grupos. As mulheres. Então, vamos lá. As mulheres eram secundarizadas na sociedade hebraica. O que isso quer dizer? Olha só o que ele diz aqui, ó. Essa situação ficava clara na educação que era dada às crianças e os adolescentes. Enquanto os meninos eram educados para assumir posições de destaque na sociedade, as mulheres eram educadas para o casamento, para serem totalmente subservientes e dominadas pelo homem. Na prática, a mulher era a posse do homem. Letra B, os escravos. Aí, ó. Existiam dois tipos de escravos. Os hebreus que haviam cometido crimes ou contraído dívidas
que não poderiam pagar, e os estrangeiros que poderiam ser exilados após a derrota de seu povo contra os hebreus, diferentemente do que acontecia em outros povos. Embora escravo, os estrangeiros podiam ter bens ou até mesmo se converter ao judaísmo e casar. Então a gente tem que ver aqui que tem dois tipos de escravidão, né? Tem essa escravidão aqui da história antiga e tem a escravidão, né, da história moderna, né? Da história moderna está ligada à cor da pele, né? Essa escravidão que a gente conhece, dos negros e tal. Aqui, não, né? Essa escravidão aqui é da antiguidade. Então, estava ligada ao quê? Estava ligada quem perdesse seu território tornava-se escravo do outro. Basicamente isso, tá? 4. Vamos lá. Número 4. Ainda na página 118, tá, pessoal? Uma das passagens históricas mais marcantes para os hebreus foi o chamado Êxodo. Êxodo significa saída, tá? O que foi esse movimento? E qual foi o principal objetivo? Então tá bem aí, ó. Relatado no Pentateuco, o Êxodo foi um evento importante para os hebreus. Por volta de 1750 a.C., os hebreus iniciaram uma migração fugindo da escravidão do Egito, liderados por Moisés, em busca da chamada Terra Prometida, conhecida como Canaã. Foi nessa migração que teriam ocorrido dois fatos importantes para os hebreus. O primeiro deles foi a abertura do Mar Vermelho, por obra de Moisés, e a revelação dada a Moisés por Deus das tábuas da lei no Monte Sinai, que continham os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que eu já pedi para você pesquisar e mandar para mim, né? Ou pelo Zap ou pelo Google Class. Depende de onde que você acompanha a aula, em qual plataforma que você acompanha a aula. Tá bom? É um desafio, né? Pega aí, ó, né? Tem gente que já sabe de cabeça, né? Tem gente que tem auxílio numa Bíblia. Ou vai lá no Google mesmo e vê e envia para mim, tá bom? Mas não é obrigado, nem é para causar estresse. Isso é um divertimento, tá, pessoal? 5. Página 119, número 5. Deus, segundo o livro do Êxodo, elegeu Moisés como líder dos hebreus na ida para Canaã. Quem foi Moisés? Né? Então Moisés, que se tornou líder hebreu, foi criado no Egito como príncipe, mesmo sendo um hebreu de nascimento. Sua mãe hebraica colocou-o numa cesta de vime e o lançou no rio Nilo, para salvá-lo do faraó egípcio, que ordenara que se matasse todas as crianças do sexo masculino. Resgatado pela filha do faraó, foi criado como um verdadeiro egípcio. Ao descobrir sua identidade, Moisés liderou os hebreus no êxodo para chegarem a Canaã, mas morreu no percurso. Página 123. Vamos que vamos. A gente embala, né? Vai legal a aula. Ó. 123. Praticando conhecimento número 1 da página 123. Comente as 3 teorias abaixo. Perdão, gente. Comente as 3 teorias abaixo sobre a presença dos hebreus em Canaã. A letra A. Teoria da ocupação pacífica. Pacífica, sem guerra, na paz e amor. Vamos ver aí, ó, essa teoria letra A. Olha só como é que ele fala, ó. Teoria que defende que não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. Vários agrupamentos foram formados onde raramente havia conflitos. Essa é a primeira teoria. Teoria B, teoria da revolta, tá? Então, olha só, letra B. Essa teoria afirma não ter havido êxodo hebreu. Acredita que os hebreus introduziram o monoteísmo. Os cananeus reagiram, deixaram de ser politeístas e passaram a ser monoteístas. Vários conflitos teriam acontecido entre cananeus e hebreus. E a teoria C, aí, né, a teoria da evolução pacífica. Essa teoria
de que a unificação demorou devido às divergências de crenças. Hebreus eram monoteístas e cananeus politeístas. Página 123, ainda número 2. Aos poucos, os hebreus, tendo se fixado em regiões onde já existiam outros povos, como os cananeus e os filisteus, perceberam que deveriam unificar as tribos. Pensando nisso, como se deu a constituição do Estado hebreu. Olha só o que ele diz aí, ó. A formação do Estado hebreu foi muito difícil, marcada por momentos de instabilidade, como o próprio Êxodo. Após mais de 400 anos de escravidão, os hebreus retornaram a Canaã. Chefes militares foram instituídos e ficaram conhecidos como juízes, a exemplo de Sansão, aquele, né, Sansão e Dalila, ele mesmo, Sansão, Gideão e Samuel, que foram enviados por Jeová. Jeová é um outro nome que recebe também Jesus, né, para liderar os hebreus. Com a centralização em torno de reis, os hebreus unificaram as 12 tribos, dando origem ao Estado hebreu. Falei Jesus, né? Quer dizer Jeová, tá, gente? Jesus é no Novo Testamento, né? Eu estou no Velho Testamento. Número 3. Olha só o que ele diz, ó. Quais fatores levaram à divisão do Estado hebreu? Que reinos surgiram? Tá? Então ele fala assim, ó, a administração do reino de Salomão foi muito contestada devido aos altos impostos cobrados às tribos, o que gerou grande insatisfação. Após a morte do rei Salomão, uma crise de sucessão tomou conta dos hebreus e o reino passou a ser disputado por Jeroboão I, que serviu a Salomão, Roboão, filho do rei Salomão. O reino acabou dividido em dois: reino de Israel, formado por 10 tribos, com capital em Samaria e governado por Jeroboão I, e o reino de Judá, composto por 2 tribos, com capital em Jerusalém e governado por Roboão. Faltou completar aqui, né, pessoal? Mas só você voltar aí o vídeo você consegue completar, tá bom? Vamos lá. Vestibulando, Enem, né? Vai pegar as páginas de 125 a 129, tá bom? Vamos dar um gásinho pra gente terminar aí. Página 125, exercício de número 1. Ele fala assim, ó, entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas. A partir do enunciado acima, assinale a alternativa incorreta. O que está incorreto é a letra E, né, pessoal? Olha lá, os hebreus se organizaram socialmente e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu início à diáspora. Diáspora é a saída, né? A gente viu que não foi nada disso, né? Número 1, letra E, é a incorreta. Número 2, os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito dela, podemos afirmar corretamente que a importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e para o islamismo e também o judaísmo, né? As 3 religiões, maiores religiões do mundo têm em comum é que eles acreditam num único Deus. Então, essa número 2, a letra C, que é a correta, tá? 3, com relação à civilização hebraica, é incorreto afirmar. É incorreto afirmar, número 3, letra A, o denominado cativeiro da Babilônia constituiu-se no processo de diáspora dos hebreus da região da Palestina. Esse processo os tornou um povo vagamente desde aquela migração forçada e consequente dispersão de sua civilização, situação só reparada com a criação do Estado de Israel
em 1948. Essa é a errada, letra A, número 3, letra A. Número 4, filho de Davi foi uma déspota. Sábio e bom administrador. Viveu no luxo e no esplendor. Escreveu livros, protegeu as artes, desenvolveu o comércio. Né? Então, quem foi o filho de Davi? Né? Considerado um déspota, um rei absoluto, né? Salomão, número 4, letra C. 5. Na antiguidade, muitos povos consideravam que as doenças eram enviadas pelos deuses. No final do século 8 a.C., quando os assírios sitiaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadi-la, uma epidemia virulenta acometeu o acampamento, matando muitos soldados. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, considerou essa epidemia uma bênção de Deus. Nesse contexto, marca a alternativa incorreta sobre a região dos hebreus. Número 5 aí é a errada, a letra E, né? Para os hebreus, o poder de Deus vinha de um poder pré-existente, habitava a natureza e fazia parte dela. 6. Os hebreus se constituíram inicialmente em um pequeno grupo de pastores nômades, organizados em clãs, chefiado por um patriarca, conduzido por Abraão, deixaram a cidade de Ur, na Mesopotâmia, e se fixaram na Palestina, né? Conhecida como Canaã, Terra Prometida, por volta de 2000 a.C. Todavia, dentre os povos da Antiguidade Oriental, os hebreus foram um dos que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado uma continuação das tradições religiosas hebraicas. Sobre esse povo, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer incorreta. É incorreta dessa vez a letra B, ó. Ele fala que a religião foi uma das bases de cultura hebraica e sua principal característica sempre foi a crença em vários deuses, entre os quais o principal era Jeová, que, segundo a tradição, morava no Monte Sinai, junto a outros deuses e semideuses. E essa é errada, né? Porque, olha só, eles são monoteístas, acreditam no único Deus, como que habitava ali, ó, junto com outros deuses e semideuses, né? Então, quem se ajunta com deuses e semideuses são os politeístas, né? Então, essa aí é a incorreta. Número 6, a letra B é a incorreta. 7, na página 127. Entre as principais características da civilização hebraica, assinale a alternativa correta, né? Agora ele quer a correta, a letra D. As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus, no monoteísmo, e no messianismo, pois acreditavam na vinda de um Messias libertador do povo hebreu. Número 7, letra D de dado. 8. Lê as proposições a seguir. Quais as que estão corretas? As corretas são 1, 2 e 4. Somente a 3 é errada, né? Então, olha só. Número 8, letra B de bola. Por quê? Porque a 1, a 2 e a 4 estão corretas. 9. Entre as civilizações da antiguidade que tiveram o mar Mediterrâneo como cenário de seu desenvolvimento, destacaram-se os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus, os israelitas, né? Por terem sido o primeiro povo conhecido que afirmou sua fé em um único Deus. A base da história, da filosofia, da religião e das leis hebraicas estão contidas na Bíblia, cujos relatos, em parte confirmados por achados arqueológicos, permitem traçar a evolução histórica e cultural do povo hebreu e identificar suas influências sobre outras civilizações. Assinale a alternativa correta, referente à cultura hebraica. A correta na número 9 é a letra D, onde o cristianismo e o islamismo, religiões que têm hoje milhões de seguidores, receberam influência do judaísmo, como eu havia dito, tá?
10, página 128. A cultura hebraica, marcada por um profundo senso de religiosidade que repassou sua arte e sua literatura, deixou raízes profundas em toda a Europa e, por extensão, na civilização ocidental, porque foi responsável pelo desenvolvimento do número 10, letra C, judaísmo. 11, antiguidade oriental. O povo hebreu constituiu-se, em exceção, pelo, letra D, monoteísmo. Número 11, letra D, monoteísmo. 12. Quanto aos hebreus, é correto afirmar de que, letra D, foram um dos únicos povos da chamada Antiguidade Oriental que, durante a maior parte da sua história, teve uma religião monoteísta, que acredita num único Deus. 13. Diáspora é o termo que designa a dispersão dos hebreus por várias regiões do mundo, após terem sido expulsos de seu território no século II. Somente depois de 1948, com a criação do Estado de Israel, esse povo pôde voltar a se reunir no mesmo país. Entretanto, essa reconquista vem sendo há quase meio século motivo de contendas é brigas, tá? Entre os israelenses e o povo ocupante daquela região. O ano de 1995 talvez seja o marco do apaziguamento. Apaziguar é promover a paz, né? Desses conflitos, uma vez que acordos foram realizados por seus líderes sob a chancela da diplomacia internacional, o que infelizmente não impediu o assassinato do primeiro-ministro de Israel. O povo que provocou a dispersão dos hebreus no século II e o povo que manteve o confronto com os israelenses desde 1948 são, respectivamente, letra B de bola, os romanos e os palestinos. Número 13, letra B de bola. 14. A Páscoa, na cultura do povo hebreu, está relacionada com... Quem falou aí o coelhinho da Páscoa? Bombom, Cacau Show, nada disso, hein? Olha só. Com o êxodo, inicialmente liderado por Moisés, após a permanência de mais de 400 anos dos hebreus no Egito. 15. Resolvi transferir-vos. Deixa eu repetir aqui, pessoal. 15. Resolvi transferir-vos-ei da opressão do Egito para a terra do cananeus, heteus, amorreus, fariseus, aveus e jebuseus, para a terra que mana leite e mel. O texto bíblico está relacionado ao êxodo, né? A saída lá do Egito para Canaã. 15, letra C, tá? 14C, 15C, tá, pessoal? 16. Canaã foi a palavra utilizada na antiguidade para referir-se à região que, grosso modo, compreende os territórios atuais do Líbano, Palestina, Israel e parte da Síria e da Cisjordânia. Palco de inúmeras invasões, em especial por parte dos hebreus, que acreditaram que lá seria o local prometido por Deus a eles. Sobre Canaã, é correto afirmar que, número 16, letra A, era um local muito disputado e, quando da chegada dos hebreus, era habitado também pelos filisteus. 17. A organização política da civilização hebraica entrou em declínio quando profundas crises e invasões assolaram os territórios hebreus. Tal situação ocorreu após a morte de qual rei hebreu no ano de 935 a.C. Letra D, Salomão. 17, letra D, Salomão. E aqui a gente finda mais essa correção desse exercício capítulo 6. Próxima semana a gente
entra aí no capítulo 17. Semana que vem talvez a gente já tenha alguma situação para passar para vocês aí, quanto à nossa aula, se a gente vai continuar online, se vai voltar, se não vai voltar, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Se possível, fique em casa. Se não for possível ficar em casa, né, usa aí a máscara, usa o álcool em gel. A pandemia, ela é verdadeiro, né? Existe ainda. Você vê aí os noticiários, tá morrendo 1.000 pessoas por dia, né? Então não está controlado. Então, se possível, fique em casa, se cuide, que eu quero ver vocês bem aí na próxima aula. Tá bom? Forte abraço, saudade, e o que eu puder te ajudar, só você me chamar aqui. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.